Catecismo sobre Nossa Senhora, Adultos, Parte 3, Lição 3. O Santo Escapulário. 598. Que significa a palavra escapulário? A palavra escapulário, do latim scapula, ombro, significa propriamente uma vestimenta que descansa sobre os ombros. Designa ordinariamente uma tira de pano, comprida e estreita, que certos religiosos, tais como beneditinos, carmelitas, cartuchos, dominicanos e etc., trazem por cima do hábito de sua ordem, e que dos ombros desce mais ou menos, cobrindo as costas e o peito. Os diversos pequenos escapulários ou bentinhos que os fiéis trazem por devoção não são nada mais do que um resumo daquele. 599. Há muitos bentinhos em uso entre os fiéis? Sim, há muitos. Os principais são o bentinho pardo ou preto de Nossa Senhora do Carmo, o azul da Imaculada Conceição, o branco da Santíssima Trindade, o preto de Nossa Senhora das Dores, o cinzento ou pardo da Ordem Terceira de São Francisco, o vermelho da Paixão. Como os dois primeiros são os mais espalhados, falaremos apenas deles. Primeiro, Escapulário do Carmo. 600. Que é o escapulário ou bentinho de Nossa Senhora do Carmo? O escapulário ou bentinho de Nossa Senhora do Carmo é uma pequena insígnia que se traz em honra da Santíssima Virgem e consiste em 2 pedaços de pano pardo ou preto ligados um ao outro por 2 fitas de lã, de linho, de algodão, etc. Nota: estas fitas podem ser de qualquer cor. Quanto ao pano do escapulário, deve ser tecido e não ser feltro ou de malha. Sobre a lã, pode-se pôr qualquer ornato em seda. 601. A quem é devido este escapulário? A São Simão Stock, superior geral da Ordem dos Carmelitas, que o recebeu das próprias mãos da Santíssima Virgem em uma sublime aparição. 602. Narrai mais em detalhe a origem do escapulário do Monte Carmelo. São Simão Stock era natural da Inglaterra e descendente de uma ilustríssima família do Condado de Kent. Desde a idade de 12 anos, favorecido por uma graça extraordinária de Deus, retirou-se numa floresta, onde não tinha para comer senão ervas e raízes, a água das fontes para beber e o buraco de uma velha árvore como abrigo. Daí veio-lhe o apelido de Stock, que em inglês significa tronco de árvore. Tinha já passado 20 anos nessa solidão, unicamente ocupado na oração e na penitência, quando os religiosos carmelitas, perseguidos pelos sarracenos, abandonaram o Monte Carmelo e os lugares vizinhos da Palestina e vieram para a Europa, onde procuraram estabelecer-se. Encontraram numerosos obstáculos e viram sua ordem a ponto de extinguir-se. Simão não demorou muito em se ajuntar a eles, depois de ter sido testemunha de suas virtudes e, sobretudo, de sua admirável devoção à Santíssima Virgem, que ele amava já com muita ternura. O novo religioso distinguiu-se tanto por seus trabalhos apostólicos e sua eminente santidade que, no ano de 1245, os religiosos elegeram-no como geral da ordem. Sendo a ordem carmelita, nessa época, violentamente perseguida no Oriente pelos infiéis, era alvo no Ocidente de muitas prevenções e injustiças.
Nestas tristes ocorrências, Simão Stock voltou-se para Maria, pediu-lhe com mais fervorosas orações que protegesse a sua ordem do Carmo e lhe desse algum sinal sensível de sua proteção. Ó Virgem Maria, dizia ele, tomai nossa defesa e mostrai que sois nossa mãe. Comovida por estas súplicas e lágrimas, a Mãe de Deus apareceu-lhe um dia, tendo na mão o escapulário do Carmo, que ela lhe entregou, pronunciando estas palavras: Recebe, meu querido filho, este escapulário de tua ordem. Como sinal distintivo da minha confraria e prova do privilégio que obtive para ti e para os filhos do Carmo. Aquele que morrer revestido do escapulário será preservado das penas do outro mundo. É um sinal de salvação, uma defesa nos perigos e o penhor de uma paz e proteção especial até o fim dos séculos. Por uma maravilha digna de ser admirada, apenas se espalhou a notícia dessa aparição, a Ordem dos Carmelitas, tão violentamente perseguida até então, não só recuperou a paz, mas tornou-se o objeto da simpatia universal. Multiplicou-se prodigiosamente e 50 anos mais tarde, segundo os autores do tempo, contava já 7.500 conventos e 180.000 religiosos. Quanto ao bem-aventurado Simão Stock, depois de ter trabalhado com muito zelo na difusão do Santo Escapulário, morreu cheio de merecimentos em Bordeaux no dia 16 de julho de 1265. 603. Maria não confirmou por si mesma a promessa que tinha feito a São Simão Stock? Sim, a primeira promessa de Maria foi confirmada por outra feita por ela mesma, 70 anos depois, ao Papa João XXII. Este Papa declarou, numa bula, que um dia, estando prostrado em oração, Maria lhe apareceu e disse: João, vigário de meu filho, és-me devedor da alta dignidade a que chegaste, porque tenho rezado por ti. E como te tenho subtraído aos laços de teus adversários, espero de ti uma grande e favorável confirmação da Ordem do Carmo, que sempre me tem sido singularmente dedicada. Se entre os religiosos ou confrades, quando morrerem, se acharem alguns cujos pecados tiverem merecido o purgatório, eu descerei, como sua terna mãe, ao meio deles, no purgatório, no sábado que seguir a sua morte. Livrarei aqueles que eu lá encontrar e os levarei à montanha santa, à feliz morada da vida eterna. 604. Serão autênticas essas aparições da Santíssima Virgem e as promessas feitas a São Simão Stock e ao Papa João XXII? Essas aparições são fatos incontestáveis, como também as duas promessas. Consultado sobre a primeira, que trata dos fogos do inferno, João XXII declarou numa bula do ano de 1316 tê-la cuidadosamente examinado e julgado digna da crença dos fiéis. O sábio e ilustre Papa Bento XIV declarou acreditar de muito boa vontade na visão do bem-aventurado Simão Stock, como sendo um fato certo, e, segundo seu modo de ver, devemos tê-la por certo. Quanto à segunda, acerca das penas do purgatório, a bula publicada em 1322 pelo Papa João XXII encontrou-se no Bulário dos Carmelitas. Depois, foi admitida como verdadeira por 22 papas, seus sucessores. Citaremos apenas o decreto de Paulo V. Podem os fiéis crer piamente que a bem-aventurada Virgem Maria os protegerá depois da morte e, sobretudo, no sábado, se durante a vida trouxerem o santo escapulário,
guardarem a castidade própria de seu estado, recitarem o pequeno ofício, ou não podendo, observarem os jejuns da igreja e a abstinência nas quartas-feiras, além das sextas-feiras e sábados, exceto no dia de Natal. 605. A Confraria do Santo Escapulário continuou a prosperar desde sua fundação. Desde sua fundação até hoje, esta confraria não cessou de se espalhar no universo católico, com grande proveito dos bons costumes e da santificação das almas, recrutando membros aos milhares, não só no seio das classes populares, mas ainda entre as pessoas mais eminentes da sociedade. Em muitas ocasiões, os papas aprovaram-na com júbilo e Deus autorizou-a com brilhantes milagres. Exemplo A. O escapulário, penhor de salvação. Primeiro, no ano de 1640, uma companhia de soldados croatas foi surpreendido pelos inimigos. Um deles recebera muitas feridas mortais, sem, contudo, morrer. Achou força bastante para dizer em voz alta, com grande espanto de todos: não morrerei sem confissão, porque sou devoto de Maria e estou com o seu escapulário. Estás enganado, disse-lhe um soldado. Aconselho-te que rezes o ato de contrição para te preparares a passar desta vida para melhor, porque não há padre nenhum por aqui. Espero que Deus e a boa Virgem não me deixem morrer sem falar com o ministro dos altares. A providência quis que, neste momento mesmo, passasse ali um vigário indo para a paróquia vizinha. Chamaram-no, o soldado confessou-se, e logo sua alma, acabando de receber este último benefício de Maria, desprendeu-se do corpo, estando ainda o padre presente. 2. Um moço educado cristamente, desanimado da vida, disparou 2 tiros na cabeça. Porém, conservou bastante lucidez de espírito e o uso da palavra para confessar-se e receber a extrema unção. Depois disse com voz abafada, mostrando o escapulário que trazia desde a meninice: invoquei tanto a Maria Santíssima diariamente, durante a minha vida, que ela hoje não poderia deixar de ter pena de mim. 3. Um homem, depois de ter faltado a sua palavra de honra para fugir da justiça humana, resolveu acabar com a vida, de qualquer modo que fosse. O padre Melieriotti, jesuíta, sabendo do caso, aconselhou que aceitasse o escapulário, o qual devia ser para ele um penhor de salvação, pedindo-lhe favor de nunca o largar. O homem prometeu, sempre perseguido por esta tentação de desespero, arremessa-se ao rio, mas não pôde afogar-se, apesar dos esforços que fizera. O escapulário impediu-o de afundar. Acometido por uma longa doença, durante a qual refletiu muito sobre seu estado, converteu-se e viveu como um bom cristão até a morte. 4. Durante um retiro dado a uns presos, numa casa de detenção, por este mesmo padre Melieriotti, vários presos, depois de confessados, receberam o escapulário. Dias depois, voltando à prisão, o padre encontrou-se num pátio com uma mulher que lhe disse: Ah, padre, enforquei-me ontem, por ter sido acusada injustamente por minhas companheiras e não poder aturar o desaforo. Já estava perdendo a respiração, pensei no meu escapulário e levei o pensamento para a Santíssima Virgem. Repentinamente, a corda arrebentou e estou salvo. Prometo-vos nunca mais fazer outra tolice igual.
Exemplo C. Escapulário de uma jovem operária. Uma jovem modista deixara a terra natal para ir com sua mãe estabelecer-se em Paris. A princípio, tudo ocorreu bem, a alegria e a felicidade reinavam no lar. Um dia, a mãe foi acometida por uma doença incurável. A filha, estremecida, descuidou-se de seu trabalho ordinário para tratar a querida mãe com mais cautela. Durante longos meses, permaneceu dia e noite à cabeceira da enferma. Faleceu a mãe. A pobre moça não podia consolar-se. Cansada e com o coração partido, adoeceu por sua vez. Seus haveres esgotaram-se sem trabalho e, com o desprezo na alma, uma noite resolveu asfixiar-se. Providencialmente, uma de suas antigas amigas, recém-chegada do torrão natal, foi visitá-la na manhã seguinte. Bate à porta, não recebendo resposta, procura abri-la. Mas estava trancada por dentro. Chama por socorro, arromba-se a porta e todos depararam-se com um cadáver. Neste momento, o afamado Dr. Recamier entrava na casa para visitar outro doente. Chamaram-no às pressas. Ausculta o coração. Nenhuma pulsação. Porém o doutor, homem de fé robusta, repara no escapulário de Nossa Senhora do Carmo, preso ao pescoço da falecida. Não deve ter morrido ainda, disse o doutor Recamier, porque traz o bentinho de Nossa Senhora. Não é possível que Maria a tenha deixado morrer no desespero. Mandou fazer uma massagem vigorosa sobre o peito, e alguns instantes depois, o rosto do doutor iluminou-se e, comovidíssimo, disse: A vida volta, não vô-lo disse? Nossa Senhora não podia deixá-la morrer assim. Cuido eu dos doentes, mas Deus é quem os cura. Os maiores cuidados foram prodigializados à moça. Recuperou a saúde. Chorou amargamente o seu crime e pediu humilde perdão a Deus e aos homens. Solicitou a entrada no noviciado das Irmãzinhas dos Pobres, onde foi admitida e viveu longos anos, dando o exemplo das mais agrisoladas virtudes. Faleceu há pouco tempo, superiora das Irmãzinhas dos Pobres, carregada de merecimentos, devedora de sua salvação ao escapulário do Carmo. 606. Como se deve trazer o escapulário? Deve-se trazer suspenso ao pescoço, sobre ou entre a roupa, de tal sorte que um dos pedaços do pano caia sobre o peito e o outro entre os ombros. 607. Quais são as condições para participar aos privilégios e indulgências concedidas à confraria do escapulário? É preciso, primeiro, agregar-se a uma confraria de Nossa Senhora do Carmo, ereta canonicamente, e receber o escapulário das mãos de um padre autorizado a dá-lo e benzê-lo. Segundo, registrar o nome na confraria. Terceiro, trazer sempre o escapulário de dia e de noite. Nota: isto não quer dizer que não se possa deixá-lo por uns instantes e por necessidade. Mas deixando por um tempo notável, um dia, por exemplo, perder-se-iam as indulgências correspondentes a este dia. Não é só preciso trazer sempre o escapulário, mas também trazê-lo com piedade, viver uma vida cristã e tê-lo consigo no momento da morte. Quem deixar de trazer continuadamente o bentinho, além de perder preciosas indulgências, se passar um tempo considerável, expõe-se ao perigo de morrer sem ele e, portanto, de não ter direito nenhum à promessa feita por Maria.
Quem morrer com este bentinho será preservado do fogo eterno. 608. Quais são os privilégios e as vantagens da confraria do escapulário? São de duas espécies. Uns foram concedidos pela própria Santíssima Virgem, outros pela Igreja. 609. Quais são os primeiros? Os primeiros estão contidos nas promessas que fez a Santíssima Virgem, quer a São Simão Stock, dando-lhe o escapulário, quer ao Papa João XXII, encarregando-o de confirmar a ordem carmelitana e dar a conhecer a todos os fiéis o precioso tesouro das indulgências do escapulário. 610. Que disse a Santíssima Virgem a São Simão Stock? Disse-lhe: recebe, meu querido filho, este escapulário de tua ordem como sinal distintivo da minha confraria e penhor do privilégio que obtive para ti e para os filhos do Carmelo. Quem morrer com ela, com ele, será preservado das chamas eternas. É um sinal de salvação, um penhor de paz e de aliança eterna. 611. Como é que a Santíssima Virgem preservará do fogo eterno a todos os confrades do escapulário que morrerem com o bentinho? Nos últimos momentos, Maria Santíssima assistirá, de modo especial, seus filhos do Carmo para facilitar-lhes uma boa e santa morte. Tomará, nos tesouros da misericórdia divina, dos quais é depositária, as graças necessárias para a sua perseverança na justiça ou para a sua sincera conversão. Não é necessário dizer que não teria nenhum direito a esta graça aquele que presumisse na promessa de Nossa Senhora do Carmo para se entregar ao pecado e a todos os vícios e recusasse obstinadamente, até no leito da morte, os socorros da Santa Igreja. O pecador de coração empedernido, que recusa as graças oferecidas por Maria, torna vãs as promessas e as benévolas intenções da Mãe de Misericórdia. Milhares de bentinhos não o arrancariam da perdição eterna. Se, pelo contrário, tem o desejo de salvar a alma, não invocará em vão aquela de quem revestiu a Santa Libré. Maria não falhará às suas promessas. Mostrou-o em várias circunstâncias. Quantos pobres pecadores, revestidos do escapulário, obtiveram, até nos braços da morte, a graça de converter-se e de salvar a alma. Quantos também, pelo contrário, por se abandonarem à presunção e à impenitência, viram-se antes de morrer, privados às vezes de modo espantoso, do santo bentinho da Virgem do Carmelo. Exemplo de triste fim de um pecador obstinado. Maria é uma boa mãe. Entretanto, não é obrigada a salvar os pecadores insensatos que recusam o seu auxílio. Um homem dado ao vício vergonhoso da embriaguez e a todas as desordens que daí resultam, era o escândalo do lugar. Não frequentava a igreja e até não podia deparar-se com um padre sem insultá-lo. Nunca, porém, largou o escapulário que recebera na infância, por ocasião da primeira comunhão. Acometido por uma cruel doença, em poucos dias ficou às portas da morte. Recusara até o fim receber o padre. No dia em que entregou a alma, os parentes e alguns amigos presentes viram-no debater-se convulsivamente, dizendo com raiva e desespero: não aguento mais, é isto que me abafa a respiração, apontando para o escapulário. É isto que me faz tanto padecer. No último ato de desespero, arrancou o bentinho e o arremessou no meio da sala. Minutos depois, o infeliz expirava com todas as aparências de um réprobo.
612. Qual é a promessa feita por Papa João XXII? A Santíssima Virgem prometeu àquele pontífice que todos os sábados desceria ao purgatório para livrar as almas dos que tivessem trazido o escapulário até a morte. É o que se chama a indulgência sabatina. 613. Qual é o sentido desta promessa? O sentido desta promessa é que no sábado, dia especial consagrado a Maria, esta boa mãe desce ao purgatório e consola as almas dos confrades que encontrar, leva-os o mais breve possível, particularmente no sábado seguinte à morte deles, para a feliz morada da glória. 614. Além das condições já indicadas, não haverá outras para lucrar-se a indulgência sabatina? Sim, há mais duas outras. A primeira é de guardar a castidade conforme seu estado. A segunda é de rezar o ofício parvo da Santíssima Virgem, conforme o breviário romano, ou o grande ofício canônico. 615. Quem tiver a infelicidade de cometer um pecado contra a virtude da castidade, pode lucrar ainda a indulgência sabatina? Sim, com a condição de que, arrependido de sua culpa, se levante de sua queda. Importa, porém, velar exatamente sobre si mesmo, a fim de não se tornar indigno da proteção da Rainha dos Anjos. 616. Quem não sabe ler pode ganhar a indulgência sabatina? Sim, com a condição de não omitir nenhum dos jejuns prescritos pela Igreja e abster-se de carne, além das sextas, nas quartas-feiras e sábados, exceto no dia de Natal, se ocorrer num desses dias. Os religiosos carmelitas e os sacerdotes autorizados a isso podem comutar em outra penitência a reza do ofício e a abstinência de carne nas quartas-feiras e nos sábados. 617. Quais são os privilégios concedidos pela Igreja aos confrades do escapulário? Primeiro, a Igreja faz entrar os confrades do escapulário em comunicação com a ordem tão ilustre do Carmo. Segundo, torna-os participantes de todos os merecimentos dos religiosos, da ordem e de todos os inumeráveis membros da confraria. Terceiro, abre para eles o tesouro de suas maiores indulgências. 618. Quais são as principais indulgências que os confrades do Santo Escapulário podem lucrar? São numerosíssimas, eis as principais. A. Indulgência plenária. Primeiro, no dia da entrada na confraria, para os fiéis que, contritos e confessados, comungarem nesse dia e orarem pelo soberano pontífice. Segundo, no dia da festa de Nossa Senhora do Carmo, com as mesmas condições. Terceiro, em artigo de morte, se invocarem o santo nome de Jesus, ao menos de coração, não o podendo de boca com as condições supra, sendo possível. B. Indulgências parciais. Primeiro, indulgência de 5 anos e outras tantas quarentenas, aos que, trazendo o escapulário, contritos e confessados, comungarem uma vez por mês e orarem pelo soberano pontífice. Segundo, indulgência de 100 dias todas as vezes que rezarem devotamente o ofício de Nossa Senhora. Terceiro,
a indulgência de 3 anos e outras tantas quarentenas, cada vez que os confrades, contritos e confessados, comungarem em alguma festa de Nossa Senhora e orarem segundo a intenção do Sumo Pontífice. Quarto, 5 anos e 5 quarentenas aos que acompanharem com uma luz ou tocha acesa o sagrado viático e orarem pelos enfermos e etc. Todas essas indulgências podem ser aplicadas às almas do purgatório. 619. Os confrades não têm direito a outros favores? Sim, podem gozar ainda de 2 importantíssimos privilégios. Primeiro, o favor do altar privilegiado em todas as igrejas e em todas as missas em sufrágio dos confrades. Segundo, uma indulgência plenária toties quoties no dia 16 de julho, confessando-se, comungando e visitando a igreja dos carmelitas ou a paroquial, onde essa não houver. Leão 13. 620. Em que condições pode-se lucrar essa última indulgência? Lucra-se todas as vezes que se visitar a igreja ou oratório público dos carmelitas, rezando-se segundo as condições costumadas. A confissão e a comunhão são obrigatórias e deve-se trazer, de conformidade com as regras ordinárias, o escapulário do Carmo. Estas visitas devem se fazer desde as primeiras vésperas até o pôr do sol do dia da festa. 621. Em que dia se celebra a festa do Santo Escapulário? No dia 16 de julho, sob o título de Nossa Senhora do Carmo. Os soberanos pontífices estabeleceram esta festa para glorificar Nossa Senhora do Monte Carmelo, perpetuar a lembrança das promessas feitas em benefício dos confrades do Santo Escapulário e animar esta preciosa devoção. 622. Com que sentimentos devemos celebrar esta festa? Devemos neste dia unirmos-nos à multidão inumerável dos filhos do Carmo para agradecer à augusta Virgem Maria por seus favores, solicitar de novo sua poderosíssima proteção para nós, para a Igreja e nossa pátria, pedir-lhe abençoar os nossos trabalhos, projetos, nossa vida inteira e, sobretudo, o momento decisivo da nossa morte. 2. Escapulário da Imaculada Conceição. 623. Qual é a origem do Escapulário da Imaculada Conceição? O Escapulário da Imaculada Conceição foi revelado em 1616 por Nosso Senhor e sua Santa Mãe, a venerável Úrsula Benincasa, fundadora das religiosas teatinas de Nápoles. Abrasadíssimas de um amor divino, Úrsula não respirava senão o zelo da glória de Deus e a salvação das almas. Durante o êxtase que teve no dia da festa da purificação, viu a Santíssima Virgem aparecer-lhe com o Divino Filho nos braços. Maria trazia um vestido de cor branca e sobre ele uma capa de cor azul e estava cercada de um coro de virgens com o mesmo traje. Com a ternura de uma mãe, Maria dirigiu à fervorosa religiosa essas ternas e animadoras palavras. Toma alento, Úrsula, enxuga tuas lágrimas. Uma pura alegria vai substituir teus prantos. Vem em meus braços, meu Jesus, que é também o teu, e escuta cuidadosamente as ordens que ele te vai dar. As palavras da bem-aventurada Virgem sucederam às de seu filho. Então Jesus deu claramente a conhecer a venerável Úrsula, que era vontade sua que ela construísse uma ermida na qual viveram, segundo a regra dos eremitas, 33 religiosas.
vestidas como estava então a Santíssima Virgem, sob a invocação de sua Imaculada Conceição. Prometeu graças especiais e abundantíssimas a todas aquelas que abraçassem este gênero de vida e praticassem o que fosse prescrito em tal piedoso asilo. A venerável Úrsula, dirigindo-se então a Nosso Senhor, pediu-lhe estender estes benefícios a todos os que, vivendo no século, fossem dedicados à Augusta Virgem, concebida sem pecado, guardassem a castidade segundo seu estado e trouxessem o pequeno escapulário azul. O pedido da serva de Deus foi atendido, e para prová-lo Nosso Senhor mostrou-lhe, durante o êxtase, anjos segurando nas mãos inúmeros escapulários que espalhavam por todos os recantos da terra. 624. De que se compõe o escapulário da Imaculada Conceição? Este escapulário compõe-se de 2 tiras de pano, tecido de lã, azul, de forma quadrada. Por devoção, pode-se costurar sobre a lã a imagem de Maria Imaculada. Os cordões podem ser de qualquer fazenda e cor. Veste-se do mesmo modo que o escapulário do Carmo. 625. Pode-se ajuntá-lo ao do Carmo? Sim, quem já tiver recebido o escapulário do Carmo, pode ajuntar-lhe o escapulário azul, de modo que as fitas sirvam para ambos. Juntos, os 2 escapulários devem, contudo, ficar distintos um do outro e reunidos apenas pela parte superior. 626. Que fins devem ter as pessoas que recebem o escapulário da Imaculada Conceição? As pessoas que recebem o escapulário da Imaculada Conceição devem ter em mira 2 fins. Primeiro, honrar esse glorioso privilégio de Maria. Segundo, rezar para a reforma dos costumes e a conversão dos que vivem transviados nas sendas do vício. 627. Que orações são prescritas para alcançar este segundo fim? Nenhuma. Pode-se escolher aquela que quiser. 628. O escapulário da Imaculada Conceição está aprovado pela Igreja? Sim, e muitas vezes a Igreja o enriqueceu de inúmeras indulgências. E é até mais rico de indulgências do que o escapulário do Carmo. Porém, este conserva a primazia por causa das excelsas promessas que a Santíssima Virgem lhe fez. 629. Quais são as principais indulgências do escapulário da Imaculada Conceição? Primeiro, dos santos lugares, Basílica de Roma e etc., toties quoties, sem ser necessária a confissão nem a comunhão. Basta trazer o bentinho consigo e rezar 6 Pai Nossos, Ave Marias e Glória ao Pai. Segundo, o favor do altar privilegiado quando se oferece a missa por algum defunto que tenha trazido o bentinho. A. As indulgências plenárias. Primeiro, no dia da admissão. Segundo, no dia da primeira missa por um novo sacerdote. Terceiro, em artigo de morte. Quarto, uma vez por ano durante os exercícios espirituais. Quinto, no primeiro domingo de cada mês. Sexto, todos os sábados da Quaresma. Sétimo, no domingo da Paixão e na sexta-feira seguinte. Oitavo, na quarta, quinta e sexta-feira da Semana Santa. Nono, nas festas de Natal, Epifania, Páscoa, Ascensão, Pentecostes, Santíssima Trindade, Invenção e Exaltação da Santa Cruz.
10º, nas festas da Imaculada Conceição e da Assunção. Nos seguintes dias, principais festas dos religiosos teatinos, 19 a 24 de março, 3 de maio, 17, 24 e 29 de junho, 2, 7 e 28 de agosto, 14 e 26 de setembro, 2 e 15 de outubro, 1 a 10 de novembro, 13 de dezembro. 12º, no primeiro e no último dia da novena, em preparação à festa do Natal. Um dia do ano que se escolher, e no dia 12 de abril, dia designado pelo geral dos padres teatinos. B. Indulgências parciais. Primeiro, de 60 anos a quem fizer meia hora de meditação. Segundo, de 20 anos aos que visitarem os doentes, a fim de socorrê-los corporal ou espiritualmente, e em caso de ser isso impossível, aos que rezarem 5 Pai Nossos, Ave Marias e Glória Patri por suas intenções. Terceiro, de 7 anos a 7 quarentenas e 7 quarentenas, nas outras festas da Santíssima Virgem, cada vez que se recebe a comunhão ou que se acompanha o viático. Quarto, de 5 anos e 5 quarentenas, sempre que se visitar uma igreja dos padres teatinos, e se rezar 5 Pai Nossos, Ave Marias e Glória ao Pai. Nota: onde não houver a igreja dos religiosos teatinos, pode-se fazer as visitas, para se lucrarem as indulgências, em qualquer igreja onde haja um altar dedicado à Santíssima Virgem. Quinto, de 200 dias cada vez que se assistir ao sermão. Sexto, de 50 dias cada vez que se invocar com piedade os santíssimos nomes de Jesus e de Maria, ou se disser em alguma igreja um Pai Nosso, Ave Maria e Glória Patri pelos vivos e defuntos. 630. Citai ainda 2 privilégios consideráveis concedidos ao escapulário da Imaculada Conceição. Primeiro, o altar privilegiado quando se oferece a missa por algum defunto que tenha trazido o bentinho. Segundo, além disso, pode-se lucrar todas as indulgências das 7 basílicas de Roma, da Porciúncula, de Jerusalém, de São Tiago de Compostela, cada vez que se rezar 6 Pai Nossos, Ave Marias e Glória Patri, em honra da Santíssima Trindade e de Maria concebida sem pecado, com a intenção de orar pela exaltação da Santa Igreja, extirpação das heresias e paz e união entre os príncipes cristãos. 631. Que se há de notar a respeito desta última prática? Deve-se notar que para se lucrarem as indulgências precedentes, não é necessário fazer estas orações de joelhos, nem acrescentar qualquer outra oração, nem mesmo receber os sacramentos. 632. Por quem o escapulário da Imaculada Conceição deve ser bento e imposto? Só por um sacerdote autorizado pelo Papa ou pelo geral dos teatinos, o qual reside em Roma, no convento de Santo André do Vale. 633. Será necessário, depois de receber o escapulário, fazer registrar o nome na confraria? Não é necessário, porque os padres teatinos não consideram o escapulário azul como uma confraria, mas como uma simples devoção. 634. Que deve concluir a respeito do que se disse sobre o escapulário da Imaculada Conceição? Deve-se concluir que todo cristão desejoso de agradar a Maria, aliviar as almas do purgatório
do purgatório e colher muitos tesouros de merecimentos para a eternidade, deve ser feliz de juntar o escapulário azul ao do Carmo e trazê-lo piedosamente até a morte. 634. Primeiro. Que decisão tomou São Pio X a respeito dos bentinhos? São Pio X decidiu que os fiéis, em lugar de vestir os bentinhos, podiam substituí-los todos por uma simples medalha que tivesse, de um lado, Nosso Senhor mostrando seu sagrado coração, e do outro lado, Nossa Senhora. Essa medalha única deve receber, de um sacerdote autorizado, tantas bênçãos quanto os bentinhos substituir. Não é necessário trazer a medalha ao pescoço, pode-se tê-la no terço, no bolso, na corrente do relógio, perto da cama durante a noite e etc. (2) Que observações se podem fazer a respeito dessas medalhas? Pode-se notar que, primeiro, ninguém é obrigado a substituir os bentinhos pela medalha e até o Santíssimo Padre deseja que os fiéis continuem a trazer os bentinhos. Segundo, não se trata dos escapulários das ordens terceiras. Terceiro, a medalha pode substituir o uso dos bentinhos, mas não substitui a recepção deles. É indispensável recebê-los, um por um, de modo canônico, segundo todas as regras anteriores. Quarto, cada medalha deve receber tantas bênçãos quanto os bentinhos substituir, pouco importa a ordem. Quinto, os fiéis devem levar a medalha consigo. Não é necessário pendurá-la ao pescoço, mas não bastaria tê-la num lugar decente do quarto, do oratório e etc. Pode-se levá-la no terço, por exemplo. Exemplo B. Não deixemos nosso escapulário. O reitor de um colégio católico, fazendo uma noite a visita dos dormitórios, deparou-se com um aluno, de joelhos, ao pé da cama. Entregara seu escapulário ao porteiro para emendar as fitas e não queria deitar, com receio de morrer durante a noite. Faça um ato de contrição e deite-se. Amanhã o bentinho ser-lhe-á entregue, disse-lhe o reitor. Não posso deitar sem o meu escapulário, disse o menino comovido. Vendo isso, o reitor foi buscar o bentinho para entregá-lo ao menino, que, satisfeito, adormeceu logo, cheio de contentamento. Na manhã seguinte, na hora de levantar, o menino ficou de cama. O regente quis acordá-lo, mas em vão. Estava morto. Com um angélico sorriso, apertava nas mãos o escapulário. Maria quis recompensar o piedoso menino, não o deixando morrer sem o escapulário. Exemplo E. O escapulário, defesa contra o demônio. Chamada à vida religiosa, uma pessoa, antes de entrar no convento, foi ter com o santo Coradars para fazer-lhe uma confissão geral de toda a sua vida. Depois da confissão, o padre lhe disse: Deveis lembrar-vos ainda, minha filha, de certo baile ao qual assististes há pouco tempo. Nesse baile, encontrastes um moço desconhecido por todos, mas com modos tão distintos que parecia tornar-se o herói da festa. Perfeitamente, lembro-me, senhor padre. Pois bem, muito invejastes. Porém, não vos deu o menor olhar e bailou com as outras moças. Quando passou o umbral da porta para ir-se embora, reparastes em duas chamas azuis debaixo de seus pés, que tomastes por uma ilusão enganadora. É tal e qual, senhor padre. Este moço, minha filha, era um demônio. Todas aquelas com quem embalou têm um pé no inferno. Sabeis o motivo pelo qual vos desprezou? É porque estáveis revestida do escapulário, o qual, por devoção para com Maria, trazeis com justa razão como salvaguarda.